Talk. Eu sou o André Castilho e estamos aqui em mais um Pop Talk para nós conversarmos a respeito de muitas coisas que nós gostamos, mas daquilo que nós acreditamos. Certo, Simval, filho da Lion, editora.com.br. É isso aí, o melhor da cultura pop cristã na Lion. E aqui pra você, a nossa revista eletrônica pra você que ama cultura pop, séries, filmes, games e tantas outras coisas más. Cositas más, né, Carlos? E, é claro, sempre na perspectiva da nossa fé cristã. Isso aí, Carlos Pellerran, diretamente da Bolívia. O Simval com o maior sobrenome do mundo, né, que o André deu aí. Simval Filho lá, editora.com.br, HTTP, é isso. Estamos aqui para mais uma semana e passa a bola pro Calango do Nordeste aí, vai. Felipe Vieira. Calango do Nordeste, sou eu, Felipe Vieira. Fala das coisas que a gente gosta e do que a gente não gosta, né? Porque também tem que descer o aço né? ruim. É, tem só gosta de cuscuz, vai falar de cuscuz hoje. Não, cuscuz é bom, cuscuz é bom. Alô, Lisa deu cuscuzeira pra ele, até hoje ele me agradece, viu? Nosso editor. E ele tá aqui, ó. Ele deu um joinha pra você. Deu um joinha pra você. O joinha pode ser muitas coisas. O nutricionista dele também agradece. Giro Pop. Tem coisa que parece que assim não acaba. Existem franquias que estão aí não desde a década de 70, não desde a década de 80, não desde o começo do século XX, mas desde o século XIX, Simval. Exatamente, época da Belle Époque, da busca pelo conhecimento científico, e quem representa um pouco disso? O nosso querido detetive Sherlock Holmes, que, por sinal, a gente está num tempo que está revivendo o Frankenstein também dessa época e outras coisitas más. E agora, falando de Sherlock, a espera acabou. Se você gostou do Sherlock do Robert Downey Jr., né, no filme dirigido pelo Guy Ritchie há mais de 15 anos atrás, praticamente, quase 15 anos, você não precisa esperar mais. O filme, depois de quase 15 anos, está em desenvolvimento pela Warner Bros., aquela que foi comprada pela Paramount. E aí agora o Robert Downey Jr. vai reprisar o papel. Então, em breve teremos atualizações, né, sobre em que data que o filme estreia. Mas mais um filme do Homem de Ferro detetive, né? Exatamente. Total. Mais uma. E é bem legalzinho. Eu gosto da estética do Holmes dele. Agora vamos ver como é que vai fechar essa, talvez, trilogia, né? Bom, falando em coisa que volta, né? Tem um desenho de quando eu era criança que de vez em quando a gente até brinca. Alguém fala assim, água, fogo, Pintura terra, aí alguém rupestre. já manda Capitão Planeta, Felipe. Capitão Planeta, vai Planeta! Ele foi generoso, né? Ele não quis dizer coisa velha, né? Mas então, Capitão Planeta, Netflix anunciou que vai fazer um live action. Vai prestar? Não O sei. Michael B. Jordan, ganhador do Oscar. Mas vamos instalar para É assistir. mesmo? É com o Michael E pra B. Jordan? julgar. Se tiver o Michael B. Jordan, Não, eu isso é- assisto. Se não tiver... É a não. primeira fake news que eu tô espalhando hoje, nem tem data. Mas estaremos lá pra ver os jovenzinhos com os anéis lá, né? Parecendo o Power Rangers lá, morfar pelo anel, né? E depois virar o Capitão Planeta. Veremos. O que é que nos aguarda? Bom, mas algo que é quase unanimidade, assim, eu assisto sempre, né? Vou assistir com meu filho, né? Que é a série de cinema, a franquia do cinema do Sonic, que já é uma franquia, um mascote, assim, universal, presente em vários lares brasileiros, né, Carlos? Isso, vai sair. Vai só ano que vem, tá? Só estão anunciando as mudanças do elenco, mas já confirmou que estão produzindo com o Sonic Red Hot Chili Peppers 4 aí. Vai sair. Março do ano que vem. Então, daqui um aninho você vai ver o Sonic 4 se tudo der certo. Mas quais mudanças de elenco que aconteceram? Mudou a dubladora da. Eu não sei o nome da bichinha rosa, não. Só sei Sonic, Knuckles e Tails. A bichinha Amy, rosa. é a Amy. A Amy, Bom, isso. Vai mudar a dubladora da Amy. Eu só quero ver se vai ser o Jim Carrey mesmo, né? Pois é, porque teoricamente não tem mais Dr. Robotnik, né? Mas vai ter, claro. Você é Não, porque trocaram o Jim Carrey, né? Tá na teoria da conspiração aí, de que não é mais o Jim Carrey. então por isso que eu fiz Ah, essa é? brincadeira, que apareceu um evento lá, que apareceu o Jim Carrey, que parece que não é o Jim Carrey, sei lá. É. Mistério. Segundo os mesmos mistérios, a gente já tá no quinto Lula já. Os caras vão ser o Lula bombado. Vai confiando nisso aí. Há quem diga que o Lula é um sósia, né? Também tem essa teoria da conspiração aí, né? Não é mais ele, é um sósia. É loucura, velho. Vamos deixar essas teorias de conspiração de lado. Um só já é ruim demais. Bora por aí. Não, aí não podemos opinar.
Viajando por terras distantes. Você acompanha agora um trecho do Viajando por Terras Distantes 97, no qual falamos sobre a situação atual, o legado e quem sabe o futuro dos JRPGs, os Japanese Role Playing Game. Eu quero que vocês me digam, assim, em poucas palavras, a diferença do RPG tradicional e do JRPG. Então, Eu acho que Pode falar. Eu acho que é uma questão, tem algumas questões culturais de JRPG, mas vamos pegar porque a galera tá vendo hoje, o que muda do pop pro K-pop. As duas são pop, mas você tem algumas coisas características daquela região. E eu acho que o JRPG, ele trabalha com temas e estilos que o japonês entende de uma maneira geral. Às vezes tópicos e temas que são mais sensíveis no Ocidente, no Oriente é uma coisa mais tranquila. E como tudo eletrônico, ele veio para facilitar. Aqui também a gente já tem no Viajando nos episódios de RPG que a gente joga, RPG de mesa. Só que todo RPG eletrônico, o JRPG, ele facilita isso. Porque para você jogar um RPG de mesa, necessita de muito mais trabalho, na verdade. Você precisa ter um cara que mestra, que vai pensar uma história, pessoas que interpretem os personagens. Então ele já cria tudo isso para você, para que de uma forma simples você possa vivenciar uma história que já foi pensada. Você não tem o trabalho de ter que pensar, atuar, porque jogar RPG é um trabalho quase de um ator, né? Então o cara tem que atuar, tem que conhecer de história e tem que proteger. Quando você está jogando uma história que já existe, você só precisa interpretar aquilo que já está acontecendo. Então também se tornou um negócio muito mais fácil e mais acessível para as pessoas. Agora, esse ponto que o Carlos tocou é muito importante. O JRPG, ele tem uma história. Tem uma coisa, conversando ali, produzindo o programa junto com a inteligência artificial me mandou um negócio que eu não sei se ela pegou de outro lugar, que é assim, no JRPG, você vive a história. Aí você tem o desenvolvimento dos RPGs eletrônicos no Ocidente, que foi diferente dos JRPGs. Nos JRPGs, Sim. quando você joga o primeiro Dragon Quest, quando você joga o primeiro Final Fantasy, os personagens, você cria os nomes deles. Você faz o seu esqueminha lá e você vai vivendo uma história, mas ela pouco fala sobre os seus personagens. No segundo Final Fantasy e o segundo Dragon Quest, isso já é diferente. Você joga com personagens que já tem nome, que já tem história, e isso vai se desenvolvendo. Então, os RPGs, depois você pega um outro JRPG que foi importante, que é o Phantasy Star, que esse já publicado pela SEGA, enquanto os dois, o Dragon Quest e o Final Fantasy eram para Nintendo, o Phantasy Star era para Master System e depois para Mega Drive. Então, e aí é uma história muito bem construída. Inclusive, você tem personagem que morre e você não tem o que fazer. Você não tem como você salvar. Você nem pode nem escolher salvar. Ele morre. Pronto. Então você vive aquela história. Os Westerns RPGs, né? Os RPGs ocidentais, eletrônicos ocidentais, eles se desenvolveram para cada vez mais parecerem com os RPGs de mesa. Para você ter liberdade de escolha. E você, então, não vive uma história, você constrói a sua história. E aí você vai perceber a diferença muito grande. Os Ultimas, eles foram aos poucos brincando com isso, mas o que foi determinante para os Western RPGs é quando, a partir da década de 90, você tem o Elder Scrolls, que depois deu a origem, o mais famoso deles é o Skyrim, que são da Bethesda. Você tem os Baldur's Gate, os primeiros Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2 e agora Baldur's Gate 3. O Baldur's Gate 3, cada um que joga, ele tem uma experiência completamente diferente. Tanto é que diz a lenda que são mais de 1000 finais que dá pra você fazer. É um negócio muito absurdo o Baldur's Gate 3. Mas nos Baldur's Gates 1 e 2, ele já tinha um pouco nisso. Então você vai construindo a sua história. Apesar, você vai... Como é eletrônico, é no computador, ele tem as coisas pré-definidas, mas a ideia é que você vá tendo o máximo de liberdade para poder andar, brincar com o seu personagem e realmente viver e montar aquela sua história, né? Contar a sua própria história com as ferramentas que eles te dão. E aí outras franquias famosas você tem o Pillars of Eternity. Você tem o próprio Diablo, ele é considerado um RPG de ação, e o Diablo, ele tem uma história básica ali, mas, é você que vai fazer o seu negócio. Vocês jogaram mais Diablo, né? Joguei. Hoje em dia, tanto é que hoje em dia... A série Souls como um todo, tirando o Demon Souls, que é mais quadradão, os outros você também tem uma liberdade de caminho que você vai fazer.
quem você quer salvar, qual vai ser o caráter do seu personagem. É que hoje, Simbal, acho que os dois estão muito parecidos porque eles chegaram no meio termo. Porque todo mundo quer um jogo que você tenha a maior liberdade de mundo aberto para poder andar e vivenciar a história. Só que também tem uma vantagem de você ter um personagem que já tem uma característica, porque você se apega mais a ele. É verdade. Eu acho que os grandes jogos hoje, eles estouraram por isso. A gente tá vendo aí agora a série do Last of Us por isso, porque é um jogo que você joga, o personagem tem o caráter dele, as decisões, você se apega porque ele te remete a uma pessoa real. Seria um amigo. Quando você tá no estilo de você criar o seu personagem, é muito mais uma atuação, é você sempre. Então, acho que a parte legal do JRPG é porque você joga como se você estivesse observando a história de uma outra pessoa e você vai tentar ajudar essa pessoa. Então, você tá muito mais numa visão de um narrador do que de um jogador. E isso é legal também. Gente, eu fico impressionado com a longevidade, né, dessas franquias, né? E assim, e até o Carlos comentou, porque esse aqui é melhor, né? E outro tem e volta pra temática ou pra mecânica ou para os mods das primeiras, né? Então, eu queria que vocês comentassem essa nostalgia, que eu acho que move um pouco a indústria do JRPG, né? Porque, de certa maneira, né, o JRPG ele bebe na estética do mangazeira, da tradição japonesa, do exagero, etc. E assim, e aí eu vejo que se recicla muito, né? Mal comparando as franquias de cinema que tem ali uma longevidade, talvez, aí eu queria que vocês comentassem, se é por nostalgia, um apego, né? Aquilo que foi construído lá atrás de forma muito brilhante, depois às vezes você não consegue reproduzir aqueles fenômenos, ou se é porque é bom mesmo e vai se reciclando, ou é comodismo da indústria, né? No sentido da criatividade. Bom, eu penso que é um pouco dos dois, porque você tem uma questão de fazer o que deu certo, então hoje, como você falou, no cinema, os caras estão relançando um filme que a galera viu lá na década de 80, 90 e hoje tem dinheiro porque é adulto e vai gastar pra ver de novo. Estão relançando coisas, jogo a mesma coisa, mas tem uma questão de que eram produtos de qualidade que talvez não foram totalmente explorados como podiam, porque a tecnologia na época, o alcance, não permitia. Então, a gente vê agora, né? Faz pouco tempo saiu a segunda temporada de live action do One Piece. Live action que é um medo de todo mundo que gosta de qualquer fantasia, né? De qualquer quadrinho, qualquer coisa, que a chance de fazer besteira é gigante. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão aproveitando uma franquia ao máximo. E aí a segunda temporada tem uma nota maior que a primeira. Tem quase 100% de aprovação de fã e 90% da crítica. Então, o negócio assim, os caras estão pegando uma franquia que é grande e estão fazendo aquilo render em todas as esferas possíveis. E a gente tá vendo agora com Last of Us, apesar de eu ter minhas críticas, querendo ou não, tem um alcance gigantesco a série. Então, acho que eles aproveitaram e, a gente teve um jogo que a gente sabe que tem uma base muito grande de pessoas. Se a gente relançar ele não vai ser um fracasso, mas talvez hoje a gente lance ele de uma forma que pessoas que não jogaram naquela época porque não gostavam, hoje vão se apaixonar. Então, acho que tem uma estratégia de mercado nisso. E a dificuldade de criar algo novo, né? A gente vai entrar no Clair Obscure mais na frente, mas hoje em dia, pra você lançar algo novo bom, tá difícil. Tá difícil mesmo. Quer comentar alguma coisa, Felipe? Não, de fato é bem complicado hoje em dia, velho, fazendo um gancho paralelo com o que a gente vê hoje. E é uma das dores que eu sinto, porque a ramificação que eu já gostei e eu tive mais tempo e oportunidade de jogar foi os MMORPG, que já é mais pro online, né? Já exemplificando uma ramificação do WRPG que vocês citaram e explicando pro Simval também, que talvez não conheça tanto assim. Mas já foi de virada de 2000 pra cá que teve o seu boom, né? Então, diferente do JRPG que, entre aspas, né, que hoje em dia tá bem diferente, mas era uma história mais fechadinha, o WRPG e futuramente o MMORPG, você criava o seu personagem. Então você tinha esse benefício de escolher cor de cabelo, nome, atributos e fazer a sua própria história como se fosse um RPG de mesa. Obviamente, depois com o WRPG você jogava isso eletronicamente, e no MMO você joga com várias pessoas, vários amigos, formam grupos, comunidades, clãs, e muitos dos amigos que eu tenho hoje, inclusive no Brasil inteiro, foi porque eu joguei jogo online de RPG, como MMO. Então, hoje em dia, a minha dor, praticamente, como o Carlos comentou aí, é de que coisa boa hoje é muito difícil. Antes você tinha esse senso de comunidade, principalmente pensando em MMO, né? Falando especificamente. E no JRPG você conseguia conversar com um amigo, Chrono Trigger eu consegui jogar e ter esse final aqui, como é que era o teu? Não, eu fiz isso aqui. Às vezes a galera sentava pra jogar e ver o outro jogando e tal. Hoje em dia tem o lado bom de você ter
a possibilidade de jogar remotamente com vários amigos, mas ao mesmo tempo você perde o traço inicial, né, digamos assim, do JRPG ou até do WRPG que você jogava com os amigos, ou até na parte de comunidade, assim, ou lan house, ou sei lá, na sua própria casa, né? Então, hoje é bem delicado a gente conseguir, isso não falando só do saudosismo em si, né? Conseguir ter jogos de qualidade comparado ao lado inicial. Então, como o Simval perguntou, pode ter o lado emocional da coisa também, mas tem muito da constância e do que o jogo oferecia, né? De história, de contexto e tudo mais. Acaba sendo uma evolução, né? Porque a gente sempre fala assim do cinema como a sétima arte e tal. E aí uma releitura disso, até falo isso no meu livro lá, depois vocês lembram, gente, da Laia Editora, Manual Cristão da Cultura Pop. É um merchan disfarçado. Mas aí eu falo sobre a questão, né, como os games eles entram, né, no outro conceito aí dessa lista ampliada, né, para outras formas de arte que surgiram posterior, quando essa lista foi feita de 7 artes aí, e que foi lá na década de 30. Então, ou seja, e os games entram nesse contexto, e eu acredito que a questão, por exemplo, quando você trabalha trilha sonora, uma estética apurada, uma narrativa, né? E os JRPGs trouxeram muito desses elementos, uma narrativa mais construída, mais elaborada, um universo. Isso tudo vai criando uma obra de arte, né? A gente vai falar muito no próximo bloco, mas ajuda a construir algo que não é só, entre aspas, só um jogo, né? É mais do que um jogo, é uma imersão realmente profunda, né? E por isso até que tem esse AAA, né? Os orçamentos milionários. Eu fico muito encantado quando eu vejo, né? Por exemplo, eu falo de trilha sonora, os JRPGs, os mais consagrados, as trilhas mais consagradas, os artistas fazem aqueles concertos, né? Lá no Japão, até para milhares de pessoas. É um negócio lindo de ver, né? Você olha assim, os vídeos, mais ou menos como a gente tem no Ocidente, né? Nomes consagrados, né? De alguma área da música que, de repente, começam a encantar em concertos. Tal. Pega ali o caso do John Williams, por exemplo, que os concertos dele são raríssimos, até porque ele já é um octogenário e caríssimos. Então, assim, quando você tem uma indústria que trabalha todos esses elementos, você cria um outro universo à parte. Só a questão da trilha sonora, né, da música, sim, já é um outro... É quase um subsegmento, né? Porque você tem que trabalhar algo de ponta, né? De qualidade. É muito louco esse negócio da experiência que influencia, né? As experiências que você vive, né? O JRPG traz essas experiências... Você viver uma experiência que emociona e aquilo, de alguma maneira, influencia a sua vida. A arte tem muito disso, né? De influenciar você. E acho que isso é algo que a gente vê, por exemplo, no texto bíblico, lá na construção do tabernáculo no Antigo Testamento. A ideia sempre foi, por que foi construído o tabernáculo? Para gerar uma das ideias, né? É você ter um culto organizado que geraria uma experiência para você, e aquela experiência ia te ajudar não só na manutenção, mas no inculcamento, em você absorver a fé. E aí, absorvendo a fé, você tem uma transformação ética, uma transformação de vida, você vai... aquilo vai ajudar, vai contribuir para que você seja uma pessoa melhor, para que você sirva melhor a Deus. É óbvio que não é só o fato de você participar da experiência que vai fazer você ter uma atitude diferente, mas a experiência ajuda você a refletir a respeito das suas próprias atitudes e com isso você tem aí um impulso para transformar, para poder fazer alguma coisa, para poder mudar, para ser aperfeiçoado, para viver e tocar a sua vida de uma maneira diferente. Não sei se isso faz sentido. Faz muito sentido, né, Carlos? Tá dizendo, faz, né? Acompanhe o episódio completo de Viajando por Terras Distantes nas plataformas digitais e no site rtmbrasil.org.br. Lá em programas você digita Viajando por Terras Distantes que você encontra. Pop Talk Review. E eu vou fazer a review aqui de um dos precursores dos JRPGs. Eu nunca joguei aquele que deu assim, a modelagem mesmo para os JRPGs, que é o Dragon Quest. Não joguei esse jogo, nenhum deles, tem 11, eu não joguei nenhum, nem os outros spin-offs, nada. Assisti a série Fly, que é baseada no Dragon Quest. Mas eu já tinha jogado o Final Fantasy VII, joguei um pouquinho do Final Fantasy X, e aí agora peguei para jogar o Final Fantasy 1,
que faz parte da série Final Fantasy Pixel Remaster. Tanto ele está separadamente disponível aí para venda, quanto em um bundle, o pessoal fala, talvez acho que em mídia física só em bundle, que são os 6 primeiros jogos, Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2 e 3 que foram lançados originalmente na década de 80 para o console Nintendo Entertainment System, o NES, no Japão Famicom, e o 4, 5, 6 lançados para Super Nintendo, para o Super NES. O 6, inclusive, que, de acordo com muitos, até o Carlos comenta isso, é um dos melhores, para muitos, é o melhor Final Fantasy e um dos melhores JRPGs, principalmente por causa do vilão, né, Carlos? O vilão é um vilão muito bom. É o vilão, mas ele é o único Final Fantasy que você consegue desenvolver a história de todos os personagens. É até difícil você definir um principal, por isso que ele ganha isso tudo. Ah, interessante. Ele tem lá uma cena conhecida que é da ópera, né? Também. Ele tem teve uma cena. Tem tudo. Pro Super Nintendo, ele é um jogo fantástico. Depois de você jogar isso, você vai fazer outro review. Pois é. Mas eu vou. Até agora, eu joguei apenas o 1. O Final Fantasy 1. Porque eu tenho um problema muito sério com RPG, cara. Eu tento zerar, eu tento platinar o RPG logo de cara. Por isso que eu não terminei o Claro Obscur, né? Até falo isso no Viajando. Porque assim, eu vou... E eu sou ruim, então eu vou grindando o personagem. Mas o que é legal no Pixel Remaster, porque quando você pega os Final Fantasy antigos, eles são chatinhos. Você tem que... Aquilo que a gente chama de grindar, né? Você tem que pegar seu personagem e desenvolver ele, ficar fazendo muita batalha para deixar ele em níveis mais altos, para você não sofrer com os chefões. E aí, e você tem muita batalha aleatória. Isso torna o jogo um pouco cansativo. Pra década de 80, acho que funcionava, era novidade e tal. Mas pra hoje, já não funciona mais. Então, você tem várias melhorias, não só de qualidade de vida. Claro, o gráfico melhorou, mas ainda é pixel art. Ele foi lançado em 2021, esse Pixel Remaster, mas ele não é um remake, ele é um remaster. Ele mantém a maioria das mecânicas, mas você pode alterar, pegar mais experiência, desativar as batalhas espontâneas, né, aleatórias, e você tem várias mecânicas ali pra você, várias opções. Se nem assim você terminar, desiste, dá na mão do teu filho que ele zera pra você. Ele curtiu, cara, ele assistiu ali. Não, é porque a questão de não terminar é falta de tempo mesmo. Mas ele é um jogo assim que aparecem 4 personagens que você nomeia eles, então é a ideia de você viver aquela história, né, com personagens que você cria, mas ele tem uma história bem guiadinha, você só consegue acessar algumas coisas depois que você completa determinadas partes da história. É um mundo aberto, mas que você vai tendo que explorar, mas tem bastante exploração, é um jogo gostoso de jogar, é muito legal as batalhas dele, e do jeito que ele tá, não tá tão difícil, sim, bem gostosinho de jogar, pra criança então... É muito legal, tá em português, as legendas em português desse Pixel Remaster, a música toda orquestrada, então assim, ficou um trabalho muito legal, então acho que é muito bacana você poder jogar. E aí depois eu jogo 2, o 3, o 4, 5, 6, quer dizer, não sei se eu vou conseguir jogar tudo, acho que eu vou dar uma jogadinha só um pouquinho, depois quem sabe eu falo um pouco mais, mas o 1 pelo menos já tô perto do fim, vou zerar o Final Fantasy 1, e é um jogo muito interessante. Está no Game Pass, não sei se está na PSN, mas você consegue encontrar em algumas promoções aí, fica a dica. Talk recomenda. Sim, Val, a gente falou do Sherlock Holmes e tem uma série. Exato, a gente falou do Sherlock velho, agora vou falar do novo, né? Young Sherlock, né? O novo Sherlock, que está na Prime Video, já tá a primeira temporada completa, acabou de estrear, é muito recente. E olha, muito legal, assim, é um Sherlock ali, começo de carreira, né? E é muito bem interessante ter lá os personagens principais, o Moriarty, enfim, todos aqueles, o canon do Sherlock. E a dinâmica é bem legal, é produzida e o primeiro episódio é dirigido pelo Guy Ritchie, o mesmo que fez os filmes do Sherlock com o Robert Downey Jr. E vale a pena assistir, é uma diversão leve, bem feita, cheia de plot twist, bem ao estilo Sherlock, de mistério, de uma trama envolvente. Recomendo pra você. É o Sherlockinho, né? O Sherlockinho. Sherlockinho, né? Felipe,
um outro JRPG muito conhecido, mas que dizem que só pra começar é 2 horas, é Valkyrie Profile. Então, ele tem uma chateaçãozinha no início ali, uma historinha bonitinha, mas JRPG clássico, lindo, O cara maravilhoso. pega um jogo que é de história e reclama que tem história. Aí eu vou embora É desse duro, programa. é duro. Mas vamos passar o pano aqui. É um jogo PS1, massa, lindo, indico pra caramba. E pra você que não quer procurar meios ilícitos, né? Pegue seu celularzinho, não sei se tem na Apple Store, mas eu sei que na Play Store você pode botar lá. Valkyria Profile, 0, grátis. Joga no seu celularzinho, lindo e maravilhoso, ó. Indicação Prime. Se você é assinante Netflix do plano meia boca, você já pode jogar de graça, que a Netflix dá pra Aí. você também. Ah, Coisa boa. interessante. Vou dar uma olhada. E tem um anime que tá na 2ª temporada, Carlos. Isso, pra você que tem acho que 16 mais, se não for 18, porque ele é violento, mas é uma história boa. Jujutsu Kaisen saiu a 2ª temporada, tá um sucesso, demorou quase 3 anos, mas pelo menos a animação tá muito bem feita, então se você curte uma boa animação, já que Demon Slayer vai demorar pra sair outro filme, aproveite pra assistir Jujutsu, que tá lá na Crunchyroll, vintão por mês você assiste. É isso aí, Carlos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. E ó, entra lá em lioneditora.com.br. Você vai ter o cupom POPTALK ou RTM, 20% de desconto para você. Quero agradecer mais uma vez ao Simval por estar junto com a gente nessa parceria. Muito obrigado a você que tem acompanhado a gente e até a próxima. Valeu, pessoal! Pop Talk.